A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 36 e versículo de número 22, que diz assim: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos. As palavras de Ciro, mas a Bíblia nos diz que elas são direcionadas pelo Senhor, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, Deus era quem estava levantando a Ciro, para que ele pudesse ser canal de bênção na vida do seu povo, para que ele pudesse assim trazer a restauração que Deus já havia dito por intermédio do seu profeta. Eu quero lhe dizer algo da parte dos céus. Deus não esquece daquilo, ribiando caia rasto canto que ele fala. Deus não esquece da promessa que ele nos faz. Pode passar o tempo que for, Deus ele lembra, Deus ele cumpre a palavra, Deus ele cumpre a boa promessa. O Senhor vela sobre ribiando caia rasto canto, a palavra dele para cumprir. Que nós vemos que o exílio ele havia acabado e a aliança do Senhor estava sendo restaurada, porque o nosso Deus é um Deus que ainda restaura a aliança. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu quero lhe dizer que um tempo de restauração da parte de Deus é chegado para a sua vida. Declare comigo: eu creio que o tempo de restauração da parte de Deus é chegado para a minha vida. Eu creio que um tempo de restauração da parte de Deus é chegado para a minha vida. Aqui nós vemos, irmãos, que assim como o exílio se deu pela mão do Senhor, também o regresso dos judeus se deu pela palavra de Deus, ou seja, Deus, ele estava no controle de todas as coisas. Deus havia determinado o exílio, Deus sabia que era necessário, o povo precisava passar, o povo estava desagradando o coração de Deus, e Deus permitiu todo aquele cativeiro, todo aquele exílio, mas o mesmo Deus que permitiu o cativeiro foi o Deus que fez com que Ciro, fosse canal de bênção para que o seu povo tivesse com Deus a aliança restaurada. Deus restaura a aliança. O Senhor, ele diz para você: eu uso quem eu quiser. Eu uso o ser humano, porque aqui um rei chamado Ciro foi usado. Deus usou a ele. A Bíblia diz que o Senhor, ele despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, foi Deus quem inquietou a Ciro. Não foi porque Ciro era bom ou Ciro queria fazer a vontade de Deus, não. Porque Deus, ele manda até em reis pagãos. Deus, ele manda até naqueles que não servem a ele. Se Deus quiser, minha irmã, usar alguém para te abençoar, meu irmão, que nem serve a Deus, ele faz acontecer. Se ele quiser usar alguém para abrir uma porta de emprego para você que nem tem, sabe, a mesma fé que você, que nem acredita no Senhor Jesus como você acredita, ele pode usar. Se ele quiser usar uma pessoa para te entregar um presente, te entregar algo da parte de Deus, sem essa pessoa servir a Deus, ele pode usar. Deus usa quem ele quer, irmãos. Aqui o instrumento era Ciro. Declare comigo: Deus vai usar quem ele quiser. O que importa é que vai chegar nas minhas mãos a restauração. Deus vai usar quem ele quiser. O que importa é que vai chegar nas minhas mãos a restauração. Aqui nós vemos, irmãos, que o foco principal do Senhor era o quê? Era o templo. Você vai observar aqui no versículo de número 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor Deus seja com ele. Aqui nós observamos, irmãos, que primeiramente, para a aliança do povo com Deus ser restaurada, ia acontecer a restauração do templo, ia acontecer a restauração da casa do Senhor. E o Senhor está dizendo hoje,
você pode restaurar a sua aliança comigo. Aqui nós não estamos no momento falando de templos como parede. Nós não estamos falando do lugar que você vai para congregar. Nós estamos falando aqui agora da sua vida, porque neste tempo aqui, o véu não havia ainda sido rasgado, ou seja, o povo precisava ir ao templo, não é que hoje não precise não, mas o povo necessitava de um sacerdote, o povo necessitava que fosse oferecido sacrifícios. Hoje a gente sabe que a gente não precisa mais. O véu do templo se rasgou, o sacrifício vivo foi o Senhor Jesus, nós não precisamos mais sacrificar. Nós não precisamos mais de um sacerdote para entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício por nós. O Senhor Jesus fez tudo isso por mim e por você. Hoje nós congregamos porque é o mandamento que o Senhor nos ordena, né? Que a gente precisa estar em comunhão. Mas eu não estou falando aqui de paredes humanas. Eu estou falando aqui agora de templo, sabe? Do seu templo, do seu corpo. Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Eu não estou falando do templo terreno. Eu estou falando para você agora restaurar a sua vida espiritual. Deus está te convidando a restaurar a sua vida espiritual. Por quê? Porque Ele quer lhe entregar milagre. Ele quer lhe entregar resposta. Ele quer que esse cativeiro na sua vida finde. Que esse cativeiro na sua vida venha ficar para trás. Porque Ele tem coisas novas para você. Então conserte o seu altar. Conserte a sua vida. Como é que está a sua vida de oração? Porque aqui o povo, eles iriam retornar para edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que estava em Judá, ou seja, para eles restaurarem a casa do Senhor. Era isso que necessitava fazer. Primeiramente, antes de qualquer coisa ser restaurado, o que precisava ser restaurado era a casa do Senhor. O que precisa ser restaurado hoje na sua vida? Primeiramente, a sua vida espiritual. Depois, Deus vai fazer as outras coisas acontecerem, se cumprirem na sua vida, as respostas chegarem, a cura, a libertação, o milagre, a vitória. Tudo isso é bom, é maravilhoso. Mas, primeiramente, que possamos organizar a nossa casa espiritual. O Senhor, Ele estava usando Ciro aqui para dizer para o seu povo que eles precisavam se levantar para reedificar a casa do Senhor. E o Senhor está dizendo, você precisa se levantar para buscar mais, para orar, para organizar a sua vida espiritual, para que a resposta venha chegar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e para que você possa provar da benevolência, da bondade do Senhor. Muitas vezes queremos provar da bondade de Deus com a nossa casa espiritual desorganizada, com a nossa casa espiritual bagunçada. Muitas vezes nós queremos provar da bondade de Deus, não estamos orando, não estamos buscando, não estamos priorizando. O que precisava ser prioridade para o povo no retorno do exílio era o quê? A restauração da casa do Senhor. Ou seja, o povo precisava se preocupar primeiramente com aquilo que é de Deus. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é de Deus primeiramente, porque do restante Deus cuida. O Senhor, Ele queria primeiramente restaurar com o seu povo a sua aliança. E para restaurar com o povo de Deus a aliança dele, Ele precisava que o povo se colocasse na posição e que o povo fosse restaurar a casa dele. E através dessa palavra Deus diz para você, é tempo de restaurar a sua casa espiritual. É tempo de você se dedicar. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, irmãos, nós seguimos um caminho de bênçãos. A nossa vida ela é abençoada. Não tem áreas na nossa vida que não seja abençoada quando a gente prioriza o Senhor. Declare comigo, Deus vai ser prioridade na minha vida a partir de hoje, mais e mais. Deus vai ser prioridade na minha vida a partir de hoje, mais e mais. Tem gente que está dizendo, eu já oro, eu já busco. E Deus está dizendo, você ainda pode orar mais. Você ainda pode buscar mais. Organize o altar para receber as bênçãos de Deus. Quando eu falo de organização e falo de bênção também, eu lembro da história de Abraão, quando o Senhor disse para Abraão, Abraão, seu nome já não vai ser mais Abrão e sim Abraão. Sarai, tua esposa, já não se chamará Sarai e sim Sara. Circuncide todo macho, todo homem que estiver na tua casa, de escravo a livre. Ou seja, eu faço uma aliança contigo. Antes de Isaac chegar, ou seja, antes do cumprimento da palavra de Deus, antes de Deus fazer acontecer na história, na casa, na família de Abraão, aquilo que Deus havia prometido, Deus primeiramente deu uma ordem a Abraão para que ele organizasse a casa.
E hoje o Senhor está dizendo para nós: organize a sua casa, organize a sua casa espiritual, organize o teu ministério, organize a tua vida de oração, organize o teu devocional. É tempo de organização. Antes do povo ser enviado para Jerusalém, para Judá, para fazer qualquer outra coisa, eles foram primeiramente enviados para quê? Para edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá, ou seja, para restaurar a casa do Senhor. Porque Deus quer que a gente priorize a palavra dele, priorize a presença, como diz a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem acréscimo para mim, Deus tem acréscimo para você, Deus tem acréscimo para nós, mas Ele quer que primeiramente a gente aprenda a valorizar a presença dele. Ele quer que primeiramente a gente aprenda a valorizar aquilo que verdadeiramente merece o nosso valor, que é a nossa vida espiritual. Quantas pessoas com a vida, com a casa desorganizada espiritualmente falando, e querem que Deus faça o milagre acontecer, e querem que Deus traga resposta. Para ter resposta, para ter restauração de aliança, é necessário que a gente organize a nossa vida espiritual. Aqui, é como eu falei, aqui nós estamos falando de uma casa, de um templo que era feito por mão de homens, porque o povo precisava restaurar, porque o povo necessitava, né, de estar ali diariamente. O povo necessitava que fosse oferecer os sacrifícios ali. Só que hoje o Senhor, Ele nos deu o privilégio, irmãos, de podermos orar, do véu já está rasgado, a gente poder falar com o Senhor, a gente precisar de algo, a gente contar para Deus. E por que a gente não valoriza isso? Por que a gente não valoriza esse livre acesso que hoje nós temos? É bom você ir para a igreja? É bom você buscar ao Senhor na sua casa? É bom você ter uma vida de oração? Sim. Porque não é somente uma busca na igreja, mas é uma busca que vai além, irmão. O Senhor quer que a gente conserte a nossa vida espiritual. Tem muita gente que vai para a igreja, mas não tem a vida espiritual consertada. E a gente precisa conectar os dois. A gente precisa entender que a igreja é uma extensão da nossa vida espiritual, daquilo que a gente tem em casa, e a gente vai para a igreja para adorar ao Senhor, para nos unirmos com os nossos irmãos. Mas hoje nós temos livre acesso para falar com Deus. Hoje você não precisa ir ao templo para pedir algo a Deus. Hoje você tem um livre acesso. Você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus. E em público você pode ir lá no templo e agradecer ao Senhor. Por quê? Porque hoje o Senhor Jesus nos deu esse livre acesso. O Senhor Jesus, Ele nos deu esta oportunidade. Então abrace as oportunidades que o Senhor te entregou. Priorize aquilo que é para ser priorizado. Aqui nós vamos observar que primeiramente o que era para ser priorizado era a restauração do templo. O povo precisava primeiramente, irmãos, restaurar aquilo que pertencia ao Senhor. Então aqui nós observamos que o nosso Deus, Ele queria restaurar a vida espiritual do seu povo, para depois o restante das outras coisas serem organizados em Jerusalém e em Judá. Primeiramente, o que necessitava ser organizado era a vida espiritual. E é isso que Deus, Ele diz para nós através dessa palavra, que nós precisamos buscar, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas quando nós priorizamos a presença, quando nós priorizamos estar na presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Quando nós priorizamos sermos obedientes ao Senhor, nós vemos a nossa vida mudar. Deus está dizendo: eu quero mudar a sua vida, eu quero restaurar a sua história, eu quero restaurar a minha aliança contigo, eu quero te fazer viver milagre, te fazer viver resposta. Mas tudo isso vai depender do seu posicionamento, do que você vai priorizar. Os filhos de Israel, o povo de Deus, os hebreus, eles precisavam priorizar, sabe o quê? A presença do Senhor. Eles precisavam priorizar a restauração do relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente fica preocupado com o milagre que a gente precisa, com a resposta que a gente necessita, com a vitória que ainda não chegou, e esquecemos de priorizar a presença de Deus. Esquecemos de priorizar aquilo que é importante para nós. O que é mais importante para você, sabe o que é? É a sua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual estiver bem, é uma extensão, todo o seu corpo está bem, tudo na sua vida está bem. Então priorize, não priorize somente
alimentar o seu corpo físico. Não priorize somente comer, fazer academia, beber bastante água, porque isso é bom para o seu físico, mas o seu espiritual não é alimentado. Por isso, o seu espiritual é alimentado com oração, é alimentado com jejum, é alimentado com renúncia, é alimentado com leitura de palavra, é alimentado com uma busca constante, que a nossa busca seja constante. O Senhor, Ele quer renovar a aliança conosco. O Senhor quer que a gente volte a orar e sentir a presença dEle como sentíamos. O Senhor quer que a gente volte a buscar para que Ele possa manifestar a glória dEle, porque é chegado um tempo, irmãos, que Deus quer manifestar a glória dEle no meio do seu povo. É chegado um tempo que Deus quer manifestar a glória dEle no nosso meio. E para que a glória de Deus, arribiando cai arrasto cantorai, seja manifesta na nossa vida, é necessário nós priorizarmos a presença do Senhor. É necessário, na verdade, a gente organizar a nossa vida, porque Deus, Ele não habita, Ele não atua em meio à desorganização. Organize a sua vida espiritual. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem acréscimo, Deus tem alegria, Deus tem milagre para você, resposta, mas priorize a presença do Senhor, priorize a sábia paz de espírito. Você está com o Senhor, você está com o dono da paz, porque só Ele pode te entregar aquilo que você precisa. Eu não estou aqui falando sobre aquilo que é financeiro, mas eu estou falando para você buscar aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual vai deixar você feliz, aquilo que é espiritual vai preencher os vazios da tua alma, do teu coração, da tua mente, e o restante Deus acrescenta. Se você precisa de algo, primeiramente busque organizar o seu altar, primeiramente busque, na verdade, organizar a sua vida, que você vai ver muitas coisas mudando na sua história, e o nome do Senhor sendo glorificado. O Senhor diz para você que Ele quer glorificar o nome dEle na sua história, que Ele quer mostrar que Ele é na sua vida, mas primeiramente busque o reino de Deus e a sua justiça. Foi isso que Ciro, ele disse aqui, que o Senhor encarregou ele de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ou seja, primeiramente, antes de qualquer coisa, para o exílio terminar, o povo precisava se colocar ali no trabalho da casa do Senhor. Precisava se colocar na posição. Se coloque na posição, busque, ore, jejue. Tenha uma vida de devocional com Deus, que você vai ver muitas coisas mudando. Na verdade, Deus te chama a priorizar a presença dEle. Amém? O restante é acréscimo. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, meu Senhor, por nos responder de uma forma tão clara. Obrigada, Senhor, por nos mostrar, meu Pai, que nós precisamos sim priorizar a tua presença. É tão difícil, é tão difícil priorizarmos, meu Pai amado, a tua presença, porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas adversidades, nós queremos clamar e suplicar por milagres. Esquecemos do principal, que é a tua presença. Nos ajuda, Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, meu Deus amado, a organizarmos a nossa vida espiritual. Coloca em nós o desejo de orar, o desejo de buscar, de ler Bíblia, de ter devocional, Pai, de ter uma vida de devoção, Pai. Nos ajuda, meu Senhor, a buscarmos, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, porque nós temos certeza que as demais coisas, como diz a tua palavra, elas serão acrescentadas. Nós vamos viver o acréscimo do Senhor, porque primeiramente vamos priorizar a tua presença, e nós sabemos que a tua presença, Pai, não está somente dentro de uma igreja ou dentro de 4 paredes, não. A tua presença está onde a gente está, Senhor. Nós estamos ali, meu Deus amado, junto com os irmãos, muitas vezes buscando e orando, mas como extensão daquilo que a gente já faz em casa, porque o Senhor quer que a gente priorize a tua presença não somente nos dias de culto, mas que a gente priorize a tua presença diariamente, que o Senhor seja o centro da nossa vida, onde a gente estiver, e que nós venhamos ser exemplos de servos do Senhor, Pai. Obrigada, meu Deus, por esta palavra, por este alerta, o qual o Senhor nos mostra que nós temos, meu Deus, que priorizar a tua presença em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, e que cada pedido de oração seja visitado aqui, Pai, que o Senhor venha dar testemunho para o teu povo contar. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo,
vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada um que está aqui, meu Deus amado, clamando, suplicando e pedindo, meu Pai, um renovo, pedindo uma restauração, porque tem gente aqui que está clamando, Senhor, e tem pedido, Pai, me restaura, renova a minha fé, renova as minhas forças, e eu creio, Pai, que o Senhor vai visitar com renovo, com restauração, com avivamento, meu Deus amado, porque primeiramente o Senhor quer nos avivar, para depois nos entregar milagre. Primeiramente o Senhor quer que a gente aprenda a valorizar, Senhor, aquilo que é espiritual, porque aquilo que é material é somente um acréscimo na nossa vida, é a tua graça, é a tua misericórdia que nos entrega, Pai, o acréscimo, porque nós não somos merecedores, meu Pai, mas o Senhor é bom, e o Senhor nos ama, meu Deus amado, e quer que a gente viva milagre, mas primeiramente o Senhor quer nos ensinar a valorizarmos a tua presença. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que assim como o povo precisava primeiramente restaurar, reedificar a casa do Senhor, você primeiramente precisa organizar a sua vida. Talvez você tenha perguntado, Deus, o que ainda falta para eu receber milagre? O que ainda falta para que a minha resposta chegue? O que ainda falta para o Senhor me dar vitória? O Senhor está dizendo, priorizar a minha presença. Você precisa primeiramente priorizar a presença do Senhor. Quando o Senhor for prioridade na sua vida, você vai ver que as coisas serão mais leves, que o nome do Senhor será glorificado na sua história e que o milagre que você tanto espera, tanto aguarda, é somente um acréscimo. O mais importante na nossa história, na nossa vida, é a presença de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e este avivamento sobre a sua vida, essa restauração e esta aliança do Senhor renovada contigo, em nome de Jesus, declare amém.